Se você trabalha embarcado na escala 14 por 14, é muito provável que esteja deixando de receber direitos sem saber. Antes de começar, vamos para aqueles avisos clássicos. Meu nome é Márcio Batista, sou sócio do Venâncio Batista Advogados e aqui no canal nós temos uma missão: fazer você entender quais são os seus direitos do trabalho. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. A escala 14 por 14 é muito comum no trabalho offshore. Você fica embarcado por 14 dias seguidos e depois tem 14 dias de folga. Essa lógica existe justamente para compensar a intensidade do trabalho a bordo com um período real de descanso. Durante o embarque, é comum que a jornada seja de 12 horas por dia. E isso por si só não é irregular, desde que os intervalos e os períodos de descanso sejam respeitados. O problema começa quando a prática é diferente do que está no papel. Se você trabalha além dessas 12 horas, faz dobras, não tem intervalo adequado ou tem o seu descanso reduzido, isso pode gerar direito ao pagamento de horas extras, com reflexos em férias, 13º e FGTS. Agora, preste atenção em um ponto que acontece muito e que muita gente não faz ideia: o chamado regime misto. Ele acontece quando o trabalhador não fica apenas embarcado, mas também é convocado para trabalhar em terra, normalmente durante o período de folga. Na teoria, a escala 14 por 14 garante um equilíbrio. Você trabalha 14 dias e descansa 14 dias. Mas quando esse descanso é interrompido, esse equilíbrio desaparece. Imagina a seguinte situação: o trabalhador embarca por 14 dias, desembarca. Em vez de cumprir ali integralmente a sua folga, é chamado para trabalhar na base por alguns dias. Depois disso, embarca novamente. Na prática, ele trabalhou mais dias do que deveria e descansou menos. E isso tem uma consequência jurídica. Esse período de trabalho durante a folga deve ser remunerado. Não é ajuda, não é liberalidade da empresa, é tempo de trabalho. Dependendo do caso, esses dias podem ser pagos como horas extras com adicional e também pode existir o direito à compensação da folga que não foi concedida. Ou seja, o que deveria ser descansado vira tempo à disposição da empresa. Além disso, existe uma situação muito comum no trabalho embarcado, que são as chamadas dobras. Isso acontece quando o trabalhador permanece embarcado além dos 14 dias previstos na escala normalmente, por necessidade da operação, e não recebe corretamente por esse período adicional. Na prática, esse tempo a mais não pode ser tratado como se fosse parte normal da escala. Se você ficou embarcado além do período previsto, esse tempo precisa ser remunerado, porque você continuou à disposição da empresa. Dependendo do caso, essas dobras podem gerar direito ao pagamento de horas extras e outras diferenças, justamente porque houve uma extrapolação da jornada originalmente ajustada. Outro ponto muito comum são os cursos realizados na folga. Muitas empresas exigem que você faça cursos obrigatórios nesse período. Se esses cursos são exigidos e estão ligados à função e são condição para o seu trabalho, existe um forte argumento de que esse tempo deve ser remunerado. Porque, na prática, o trabalhador não está descansando, ele está cumprindo uma exigência da empresa. E isso também pode gerar direito ao pagamento de horas extras. Agora, pensa na função que você exerce a bordo. É muito comum o trabalhador ser contratado para uma função e no dia a dia exercer atividades de maior responsabilidade. Atua como líder, coordena equipe, assume tarefas além daquilo que foi contratado. Quando isso acontece de forma habitual, pode existir desvio de função. E isso pode gerar direito à diferença salarial. Porque o trabalhador deve ser remunerado de acordo com a função que realmente exerce. Percebe como no trabalho embarcado a diferença entre o que está no contrato e o que acontece na prática pode ser grande? E é justamente nessa diferença que surgem os direitos. Por isso, se você trabalha na escala 14 por 14, vale a pena observar com atenção a sua rotina. A sua jornada é respeitada? Você está sendo chamado na folga? Faz cursos
durante esse período? Exerce funções além daquelas para as quais foi contratado? Essas respostas podem indicar que existem valores a serem recebidos. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo como funciona a sua rotina embarcada. Se você tem alguma dúvida sobre o seu caso, busque uma orientação especializada que faz toda a diferença.